E aí, pessoal, prontos para mais uma aula? Essa semana a gente vai continuar falando de equações, só que a gente vai usar as equações na resolução de problemas, tá? Qual que é o nosso objetivo? Interpretar e resolver situações e problemas que usem equações de primeiro grau, né? E também saber traduzir esses problemas numa forma de equação para poder fazer essa resolução, tá bom? Aqui a gente continua com a mesma palavra-chave, o mesmo princípio da semana passada, né? Aqui a palavra equação, no seu começo da palavrinha equar, vem da palavra igualdade, vem da palavra igual, tá? E o princípio de soberania a gente vai continuar usando, né? Naquele versículo, olho por olho, dente por dente, né? A questão da justiça de Deus em cada seu tempo, como ela é utilizada. Aqui a gente vai usar esse princípio que a gente encontra lá no Antigo Testamento, e que é retomado ali em Mateus 5,38, onde a gente consegue nas equações perceber isso. O que a gente faz de um lado de uma equação é a mesma coisa que a gente tem que fazer do outro. A gente tem que manter essa igualdade, a gente tem que manter isso para a gente conseguir resolver as equações. Tá? Aqui, na aula de hoje, eu trouxe diversos probleminhas que eu vou resolvendo com vocês, para vocês pegando ideia. Não tem muito o que eu explicar antes de resolver os exercícios. Aqui é você acompanhar, resolver todos os exercícios comigo, tá? E entender como que funciona essa ideia de usar as equações na resolução de problema onde a gente não conhece algum valor, onde a gente tem um valor desconhecido, tá? Então aqui a gente vai resolver. Então o primeiro que eu trouxe é lá do nosso livro, o passo a passo lá da página 72. A Adriana multiplicou um número inteiro por 5. O produto encontrado subtraiu 11. Finalmente, dividiu por 3 a diferença obtida. Ela encontrou como quociente o sucessor do número inteiro inicial. Qual era esse número? Então, a gente tem o objetivo de encontrar o valor desse número. A gente não sabe que número é esse. Então, esse número, inicialmente, a gente pode chamar ele de x, tá? Uma incógnita, você poderia usar qualquer outra letra que você quisesse. Aqui eu vou chamar de x por costume matemático, que eu tenho mesmo, tá? Então, vamos traduzir esse texto aqui, ó. A Adriana multiplicou um número inteiro por 5. Esse número é o número x, eu tenho que multiplicar ele por 5. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. 5 vezes x. 5 vezes esse número. Poderia ser x vezes 5, mas por costume a gente coloca a parte literal depois e a parte numérica antes, o coeficiente na frente. Do produto, lembra, produto é o resultado de uma multiplicação. Que multiplicação? Essa aqui, 5 vezes o número. Então, do produto encontrado, subtraiu 11. Então, o que a gente vai fazer? Desse valor aqui, a gente faz menos 11. Então, do produto encontrado, subtraímos 11. Finalmente, dividiu a diferença por 3 a diferença obtida. O que é diferença? Diferença é o resultado da subtração. Então, essa subtração inteira, ela vai ser dividida por 3. Aqui eu usei a divisão como fração. Ela encontrou como quociente, de novo, ó, quociente. O que é a palavrinha quociente? Então, produto é o resultado da multiplicação, diferença é o resultado da subtração e quociente é o resultado da divisão. Então, essa divisão aqui, o resultado dela, ela encontrou o sucessor do número inicial, do número inteiro inicial. Então, o resultado dessa divisão, aqui eu vou pegar, ela encontrou o resultado dessa divisão sendo o próprio número, na verdade, o sucessor desse número. O que é o sucessor? É o próximo. Como que a gente soma? 1. Então, somado a 1. Que número é esse? Então, aqui a gente encontrou uma equação aonde, se a gente resolver essa equação, o número encontrado para x é o número procurado. Então, agora vamos começar a resolver essa equação.
Então, tem mais de um caminho, eu vou fazer um deles com vocês. Mas se eu pegar, veja aqui, no primeiro termo, eu tenho toda a expressão dividida por 3. Então, se eu estou dividindo desse lado, eu posso passar lá para o outro lado, esse 3 que está dividindo, com o inverso dele. O que é o inverso? Ao invés de dividir por 3, eu vou multiplicar por 3. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó, 5x, né? 5 vezes x eu posso só expressar como 5x, menos 11. E no segundo termo, o 3 que estava dividindo, ele vai passar a multiplicar. Mas o que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar a expressão inteira. Então, eu vou fazer assim, ó, x mais 1. Então, esse 3 ele vai multiplicar o x mais 1 por completo. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou reorganizar esse termo. Vou calcular esse termo fazendo a multiplicação. O primeiro termo fica igual, 5x menos 11 por enquanto. Agora eu vou pegar esse 3 e vamos fazer a distributiva dele dentro do parênteses. 3 vezes x, 3x. Agora eu vou fazer o 3 vezes o 1. 3 vezes 1, 3 positivo, ó, mais 3. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só copiar a minha expressão aqui, 5x menos 11 igual 3x mais 3. Como eu faço para resolver isso aqui? Aqui eu tenho que pegar tudo que tem parte literal, jogar no primeiro termo, que não tem parte literal, eu tenho que jogar no segundo termo. Então, ó, o 5x ele já está aqui, ele não muda nada. O 3x que está no segundo termo, ele vai lá para o primeiro termo, eu vou fazer o oposto dele, ele é positivo, ele vem para cá, negativo. Então, ficou 5x menos 3x. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 3 aqui, eu vou deixar ele porque ele já está no segundo termo, e esse menos 11, ele vai lá para o segundo termo. Então, se ele está subtraindo 11, ele é 11 negativo, ele vem para cá, 11 positivo. Lembrando que para eu tirar esse 11 aqui, na verdade, eu estou somando 11. Então, se eu estou somando 11 aqui, eu tenho que somar 11 do outro lado. Aqui está nosso princípio lá que a gente trouxe, né? Trazendo a igualdade nos dois termos. Então, somando 11 aqui, o menos 11 com mais 11 acaba cancelando. A gente não precisa escrever aqui na próxima linha. E daí, a gente soma 11 aqui no segundo termo. Agora, a gente tem que calcular quanto que dá cada uma dessas expressões. O primeiro termo tem 5x menos 3x. Eu tenho 5 menos 3, eu fico com 2, o quê? 2x. Já do outro lado, eu tenho o quê? 3 mais 11. Isso aqui vai dar 14. Prestem só. O que a gente tem aqui? Um número multiplicado por 2 que está dando 14. Aqui a gente já consegue descobrir e pensar, se você sabe a tabuada, que dá 7. Mas como que a gente escreve isso algebricamente? A gente vai pegar aqui esse x, vai pegar esse 14, esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. 14 divididos por 2, x tem que ser 7. Tá? Então aqui a gente resolveu esse problema usando a equação. Existiriam outros métodos, usando a lógica, por tentativa. Não é a única maneira de resolver. Além de tudo, eu poderia resolver essa equação por caminhos diferentes. Aqui é só um caminho que eu encontrei. Então, o número que a Adriana multiplicou por 5, depois subtraiu 11, dividiu por 3, o resultado é o número 7. Veja só o seguinte. Eu vou pegar essa equação que eu tinha, vou escrever aqui, 5x menos 11 sobre 3, isso aqui tem que ser igual a x mais 1. O que eu estou fazendo? Eu vou testar para ver se minha raiz que eu encontrei está certa. Então, em todos os lugares onde tem x, eu vou substituir pelo valor encontrado. Eu encontrei 7, então x eu troco por 7, e esse outro x eu troco por 7. Se essa igualdade for verdadeira, então a solução que eu encontrei está correta.
5 vezes 7, isso aqui dá 35, que eu vou fazer menos 11 sobre 3. E do outro lado eu tenho 7 mais 1. Se essa expressão der 8, a minha solução está correta. 35 menos 11, isso aqui vai dar 24. Eu tenho que dividir por 3 e o resultado tem que dar 8. E realmente, 24 por 3 dá 8. E 8 realmente é igual a 8. Então, se você olhar aqui, veja que a gente encontrou uma igualdade verdadeira e o nosso x, então, realmente vale 7. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Tem alguns problemas em que existe mais de um valor desconhecido. Só que esses valores desconhecidos, eles se relacionam entre si. E para isso a gente consegue usar uma equação do primeiro grau para resolver esse tipo de problema também. Então veja aqui o exercício 5. Pedro tem 3 anos a menos que Paula, que sua irmã Paula. O pai deles tem o quádruplo da idade de Paula. A soma das 3 idades é 57. Qual é a idade de cada um? Considere a idade em anos completos. Então veja que a gente não sabe 3 coisas. A gente não sabe a idade do Pedro, a gente não sabe a idade da Paula e também não sabe a idade do pai. Só que a gente tem algumas informações entre elas. Repare, o que tem de importante nesse exercício para você prestar atenção. A idade do Pedro está relacionada com a idade de Paula. E a idade do pai está relacionada com a idade da Paula. Então, a idade da Paula é a principal chave para a gente resolver esse problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a Paula, vamos deixar organizado aqui, bem identificado, a Paula tem quantos anos? Ela tem X anos, ou qualquer outra incógnita que você quiser usar, tá? Paula tem X anos, por exemplo, podia ter usar N, I, D, qualquer coisa. Agora vamos escrever a idade dos outros. Pedro, que é o irmão dela, tem o quê? 3 anos a menos que ela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a idade dela e tirar 3. Então, Pedro tem X menos 3 anos. Já o pai deles, veja o seguinte, aqui fala que o pai deles tem o quádruplo da idade de Paula. Então, se a Paula tem X, o pai dela tem 4 vezes X ou simplesmente 4x anos. Tá bom? Então, aqui a gente organizou a idade deles, todas envolvendo uma única variável. Agora, eu tenho mais uma informação. Eu sei, aqui a gente não conseguiu montar nenhuma equação, a gente só escreveu expressões. Aqui, a gente vai pegar, escrever uma equação a partir dessa frase aqui. A soma das idades é 57 anos. Então, se eu pegar a idade da Paula, mais a idade do Pedro, mais a idade do pai, isso aqui tem que dar 57. Mas quantos anos a Paula tem? A Paula tem X anos. Quantos anos o Pedro tem? O Pedro tem X menos 3 anos. E o pai tem 4x. Tudo isso somado dá 57. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação que a gente encontrou e o valor de x é a idade de Paula. Sabendo a idade de Paula, a gente consegue encontrar a idade de todos. Então, vamos fazer o seguinte. Veja que tudo que tem variável está do lado do primeiro termo. A única coisa que está aqui que não está certa é esse menos 3. Então, se eu fizer assim, x mais 4x, totaliza, então, 6x. Do outro lado, eu já tenho 57. Esse 3 aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai lá do outro lado, no segundo termo. Para tirar ele daqui, eu tenho que somar 3, então eu somo 3 do outro lado. Então, ficou lá 57 mais 3.
Então, eu fico então com 6x igual a 60. Agora já está fácil. Eu tenho que encontrar um número que vezes 6 dá 60. Para isso, eu pego 60 e divido por 6. Então, a gente finaliza sabendo que x é igual a 10. O que a gente encontrou aqui? Que a Paula tem x anos, então na verdade a Paula tem 10 anos. Pedro, que é o irmão, que tem x menos 3, ele vai ter na verdade 10 menos 3 anos. Isso aqui vai dar 7 anos. E o pai, que tem 4 vezes x anos, ele vai ter, na verdade, 4 vezes 10. Isso aqui vai dar o quê? 40 anos. A gente pega o valor encontrado e substitui nas informações iniciais. Por isso que é importante fazer aquela organização que a gente fez ali no começo. Tá? Essa organização aqui que a gente fez é importante para a gente poder achar os valores exatos no final do exercício, tá? Então, a gente resolvendo a equação, a gente descobre a idade da Paula. Sabendo a idade da Paula, a gente consegue descobrir a idade do irmão e também do pai, tá? Aqui do livro eu vou fazer somente esses dois exemplos. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 74 e também da página 75. Mas eu trouxe diversos outros exercícios para vocês, que eu selecionei, que dá para resolver por equação. Então eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, para que vocês possam entender bem como que eu uso a equação na resolução de problemas, para que vocês possam resolver os probleminhas que eu selecionei no livro para vocês. O primeiro que eu trouxe está escrito o seguinte: o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Então veja, eu não sei que número que é, então eu posso dizer, selecionar uma letra, posso dizer que é x. Esse número que eu não sei é o número x. O exercício está dizendo que o dobro de um número subtraído de 20, o dobro do número, 2x, subtraído menos de 20 é igual a 100. Então veja que eu traduzi essa frase que estava escrita com palavras para uma expressão, né, uma igualdade, uma relação de igualdade aqui, uma expressão algébrica, porque tem uma variável, um valor que eu desconheço inicialmente. Resolvendo essa equação, eu descubro que número é esse. Então veja o seguinte: eu preciso deixar no primeiro termo o que tem letra e no segundo termo o que não tem. Então, ó, 2x vai ser igual. O 100 já está aqui, fica aqui. O 20, então se eu somo 20 desse lado, eu tenho que somar 20 desse lado. Então, eu fico aqui mais 20. Então, esse aqui acaba morrendo com esse e eu fico com 100 mais 20. Então, eu fico com 2x igual a 120. Agora, que número vezes 2 que dá 120? Esse número é a mesma coisa que 120 divididos por 2. Esse aqui eu vou passar dividindo para o outro lado. Então, x tem que ser 60. Então, o número procurado pela gente é 60, tá? A gente vai testar novamente. Aqui não é, o exercício em si já acabou, mas para você fazer um teste de raiz e ver se está certo ou não, a gente pode fazer o seguinte: 2 vezes, qual que é o valor encontrado? 60 menos 20, isso aqui tem que dar 100. Será que está certo essa igualdade? Será que essa igualdade é uma igualdade verdadeira? 2 vezes 60, 120. Menos 20, isso aqui tem que dar 100.
Agora, 120 menos 20, 100. Que com certeza é igual a 100. Então, essa igualdade é verdadeira. Então, x realmente vale 60. Vamos para o próximo? Carlos tinha certa quantia de dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia da compra em uma revista, gastou 1/4 da quantia da compra em um CD e ainda ficou com R$25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Então vamos ver o seguinte. Essa quantia em dinheiro, que a gente não sabe quanto é, eu posso chamar ela de... Vamos mudar a letrinha agora? Vou chamar ela de Y, por exemplo. Eu poderia usar uma outra letra. Tá? Carlos tinha Y de dinheiro, tinha Y reais, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista. Então, na revista, ele gastou 1/3 de Y, 1/3 dessa quantia. Ou simplesmente 1/3 vezes Y, lembra que D eu troco por vezes, e mais resumidamente ainda, fazendo a multiplicação, eu ficaria com Y sobre 3. Sendo assim, vamos continuar. Agora, Carlos gastou 1/4 da quantia na compra de um CD. Então, no CD, aqui eu vou fazer mais rapidinho. Então, no CD eu vou usar a mesma ideia da revista, que era 1/4 de Y. Só que, de modo bem simples, eu posso fazer Y sobre 4. 1/4 do valor que ele tinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui diz que ele ficou com... Depois de pegar esse dinheiro e gastar com o CD e com a revista, ele ainda ficou com 25. Essa informação a gente vai conseguir escrever uma equação. Então, veja aqui. Então, ele tinha quanto? Ele tinha Y. Depois, gastou. Gastar é o quê? Perder, é menos. Ele gastou quanto? Y sobre 3. Depois, isso na revista. Depois, ele gastou Y sobre 4 no CD. Depois de ter gasto esse dinheiro, ele ficou com R$25. Veja aqui que eu montei uma equação. Resolvendo essa equação, eu descubro a quantia de dinheiro que ele tinha inicialmente. Aqui eu tenho uma equação que tem fração. Mas não se assustem. Resolução com fração, se você sabe fazer soma com fração normal, fica bem fácil. Então veja aqui. Eu tenho uma subtração de fração. Então, para eu subtrair fração, eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro y, vou transformar ele numa fração também. Vou colocar o denominador igual a 1. Então, o que eu preciso pensar? Que número que está na tabuada do 1, na tabuada do 3, e também está na tabuada do 4. Que número é esse? O primeiro que você pode pensar é o 12. Que é o MMC de 1, 3 e 4. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai tentar encontrar números que multipliquem o denominador que deem 12. 1 eu tenho que fazer vezes 12. E se eu faço vezes 12 embaixo, eu faço vezes 12 em cima. Para dar 12 na próxima, 3 eu tenho que multiplicar por 4. Então, aqui eu também multiplico por 4. E já na última fração, para dar 12 embaixo, eu multiplico por 3 e multiplico por 3. Então, a gente vai ficar o seguinte. Na primeira fração, y vezes 12, eu fico com 12y. Aqui eu vou fazer
E 1 vezes 12, 12. Daí eu vou pegar aqui, subtrair por quanto? 4 vezes y, 4y. E embaixo, 3 vezes 4, 12. Subtraindo novamente, y vezes 3, 3y. E embaixo, 4 vezes 3, 12. Vejam o que aconteceu. Eu fiquei com subtrações de fração todas com o mesmo denominador. Então, basta que eu faça uma única fração com o denominador 12, subtraindo os valores. Então, 12y menos 4y, 8y. 8y menos 3y, eu fico com 5y. 5y tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 25. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 e vou passar multiplicando para o outro lado. Então, se o 12 estava dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou fazer 25 vezes 12, tá? Quanto que dá isso? 5y tem que dar 25 vezes 12. Isso aqui vai dar 300. 5 vezes quanto dá 300? Esse valor tem que ser 300 divididos por 5. Então, y tem que ser 60. Então, Carlos tinha quanto? Quantos Carlos possuía? Ele possuía lá 60 reais. Nesse próximo exercício, temos o seguinte. Os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam 40% de todos os alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Quantos alunos da 7ª série são os alunos da 7ª série dessa escola? Então, a gente quer saber o total de alunos da 7ª série. A gente tem o seguinte, a gente não sabe isso. Quantos são os alunos? Esse valor desconhecido, a gente pode chamar ele de X. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. A informação que a gente tem, que no 7º A, tem 44 alunos. Então fica o seguinte, só que a gente também sabe que esses alunos representam 40% de todos os alunos da escola, todos os alunos da 7ª série da escola. Então, esse 7º A eu posso escrever da seguinte maneira, 40% de 40% de X, que é o total de alunos. Então, X vai ser o número total de alunos. Então, a 7ª no A tem 40% de X. E isso aqui a gente já sabe que é igual a 44. Então, 40% de X, o que eu posso fazer? Eu vou traduzir esse 40% da seguinte maneira, como 40 centésimos. Melhor ainda, eu vou simplificar essa fração aqui, ó, por 20. Isso aqui vai dar o quê? 2/5. Então, 40% eu estou trocando por
2/5 para ficar mais fácil a minha conta, porque desse jeito eu não tenho como resolver a minha equação, tanto por causa desse D, quanto por causa dessa porcentagem. Então, 40% é a mesma coisa que 2/5, troquei. D, a gente sabe que pode trocar por uma multiplicação, e X. Isso aqui vai dar 44. Agora sim, temos uma equação para resolver. Se a gente resolver essa equação, a gente encontra o valor que a gente está procurando, que é o número de alunos da escola. Perceba, só vou escrever mais bonitinho aqui, eu vou escrever assim, ó, 2x sobre 5. Vou sempre deixar um pouquinho mais bonitinho essa expressão. Isso aqui tem que dar 44. Veja o seguinte, esse 5 ele está dividindo. Então, eu tenho que, para tirar ele daqui, eu tenho que multiplicar por 5 o primeiro membro e multiplicar por 5 o segundo membro. Aí, mas na verdade, na hora de escrever, a gente só faz o seguinte, a gente faz lá 44 vezes 5. Então, isso 5 que estava aqui, ele passa lá para o outro lado. A gente tem que manter a igualdade, né? Então, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, a gente multiplicou por 5 aqui, simplificou, passa para o outro lado, o 5 vem para cá. Então, 2x vai ser quanto? Quanto que dá lá? 44 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. Então, 44 vezes 5 dá 220. Então, temos aqui 220 desse lado. Que número que é esse? Qual que é o número total de alunos? Eu sei que esse número vezes 2 tem que dar 220. Então, esse número é 220 divididos por 2. Então, esse número que eu estou procurando é o 110. Então, nesse colégio, na 7ª série, temos 110 alunos. Aqui eu trouxe um exercício de vestibular adaptado. Vamos ver o seguinte. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$ 4,60, o quilômetro rodado é 96. Isso significa que para cada quilômetro que ele andar, vai ser cobrado 96 centavos. Qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$19? Esse aqui é um exercício clássico de equação. Você encontra em diversos livros, em diversos vestibulares, mudando um pouquinho os valores, mas a ideia permanece a mesma. Com que cara que vai ficar a nossa equação para montar aqui? Então veja, a gente tem um valor fixo de R$ 4,60. Esse valor, para calcular o valor total, a gente vai pegar o 96 centavos e vai multiplicar pelo número de quilômetros rodados. Como esse número de quilômetros rodados eu não sei, então quilômetro rodado aqui eu vou chamar de X, tá bom? Então, vou chamar de X aqui. Então, fica 96 vezes X. Eu sei que o preço total, então, se eu pegar a bandeirada, mais o valor cobrado pela distância percorrida, aqui o exercício está me dizendo que o passageiro pagou R$19. Então, como que a gente vai fazer? A gente montou uma equação, ela sempre vai ficar com essa cara, né? Um valor fixo mais o valor pago por quilômetro. Então, resultando em 19. A parte literal a gente vai manter aqui, então a gente ficou lá com 0,96x. Aqui não tem um problema que é número com vírgula, a ideia de resolver a equação permanece a mesma, tá? Aqui do outro lado, ó, eu tenho aqui 19 e vou ter aqui, ó, esse R$ 4,60 que está positivo, esse 4,60 aqui, vou passar para o outro lado, né? Se eu somo aqui, eu somo do outro lado, então do outro lado fica, na verdade eu não somo, eu vou subtrair R$ 4,60 desses 19.
Então vamos lá. Para ninguém ficar com dúvida e relembrar como que faz a operação o número decimal aqui, eu vou subtrair, tem a vírgula, R$4,60 dos 19 lá. Então, eu vou ter que emprestar, fico com 8. Aqui eu fico com 10 zeros, menos 0, 0. 10 menos 6, 4. 8 menos 4, 4. 1. Aqui. Então, eu fico com 0,96x igual a R$14,40. É bom entender o que você está fazendo em cada etapa. O que a gente encontrou aqui? Veja o seguinte, eu estou multiplicando o valor de 96 vezes x. O que eu estou calculando? O que a pessoa pagou pelo quilômetro rodado. Isso deu R$14,40, que depois acrescido de 4,60 dá 19. Mas quantos quilômetros a pessoa rodou, cobrando 96 centavos cada um para dar 14,40? O que eu faço? Eu pego esse R$14,40 aqui e vou dividir por 96 centavos. Bom, ou 0,96 aqui. O resultado dessa divisão vai dar a quantidade de quilômetros. Então podemos até fazer aqui do lado, para vocês não ficarem com dúvida, tá? R$14,40, eu vou dividir por 0,96. Vamos lembrar aqui como que faz. Se a gente tem aqui números com vírgula, ó, isso aqui, legal que já está com duas casas decimais cada um deles. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar essa vírgula daqui, ó. Então tira essa vírgula e tira essa vírgula. Então estou dividindo 1440 por 96. O resultado dessa divisão é a quantidade de quilômetros que a gente precisa. Então, ó, tem que pegar lá 144, que vai dar uma única vez. Então fica 144 menos 96. Vou emprestar aqui 13, 14 menos 6, 8, 13 menos 9, 4. Baixo zero, deu 480. 480 dividido por 96, se fizer a tabela 96, você vai ver que vai dar 5. Vai dar exatamente 480. Vai sobrar 0. Então, aqui a gente encontrou que o número que a gente precisava é 15. Então, a quantidade de quilômetros percorrido por esse passageiro é de 15 quilômetros. Tá bom? Vamos aqui para o próximo. Um terreno retangular possui o comprimento de 5 vezes maior que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 180 metros. A largura e o comprimento medem respectivamente. Então aqui, tem que tomar cuidado com essa palavrinha, respectivamente. Veja que aqui aparece largura e comprimento. Então, nas nossas alternativas, o primeiro valor é da largura e o segundo valor é do comprimento. A gente tem que saber distinguir um valor do outro, tá bom? Vamos fazer um esboço dessa situação antes de fazer a nossa equação. Então, eu tenho um terreno, formato retangular. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar aqui. O terreno retangular possui comprimento 5 vezes maior que a largura. Então, como que a gente vai representar isso? A gente não sabe nenhum nem outro, mas o comprimento depende da largura. Então, se a largura aqui mede x, o comprimento é 5 vezes maior. Ele mede 5x. Primeira parte do meu esquema. Eu sei que o perímetro mede 180. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então, a gente precisa de todos os lados. Lembra que já fez uns exercícios nos capítulos anteriores, onde a gente tinha um perímetro de um retângulo também? Então, aqui a gente calcula dessa maneira. Tem que somar todos os lados. Isso aqui agora, a gente sabe o valor final, que é 180. Então, a gente vai fazer o seguinte.
5x mais x mais 5x mais x. Veja aqui que eu somei todos os lados do meu retângulo. Então a gente vai fazer o seguinte, eu sei que essa soma, ela tem que dar 180. Veja que aqui a gente montou uma equação. Resolvendo essa equação, a gente descobre o valor do quê? O que é o x? É o valor da largura. Tá bom? Tem que tomar cuidado. 5x mais x, 6x. 6x mais 5x, 11x mais x, 12x. 12x, isso aqui tem que dar 180, tá? Então, x é igual a 180 dividido por 12. E quanto que vai dar isso, né? A gente pode ir aqui do lado, se organizar e fazer essa divisão por 12. Então, 18 por 12 dá 1. Então, vem 12, sobrando 6. Baixei aqui, 60 por 12 dá 5, exatamente. Percebe o seguinte, a gente encontrou o valor da largura. A largura mede 15. Aqui, como tem alternativa, a gente já conseguiria encontrar. A única alternativa que a largura, que é o primeiro número, mede 15, é a letra C. Veja que aparece 15 até aqui, outra alternativa. Mas a largura está aqui. Mas para a gente confirmar para ver se ela está certa, eu sei que o comprimento mede 5 vezes isso. Se eu pegar o 15 e multiplicar por 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, com 2, 7, 75. Então, a largura é igual a 75 metros. O comprimento é 75 metros, a largura é 15. Alternativa C. No próximo exercício, a gente tem o seguinte. A soma de um número com seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Vamos traduzir toda essa parte para uma expressão. A soma de um número. Que número? Não sei. X. Com seu quíntuplo. O que é o quíntuplo dele? 5x. É igual ao dobro desse mesmo número. Ao dobro desse mesmo número somado com 40. Essa nem foi tão difícil, né? Então, um número somado com seu quíntuplo é igual a 2 vezes o número mais 40. Então, veja. Esse primeiro termo, ó, 5x mais 5x, 6x. Aqui, ó, 2x mais 40 não tem como resolver agora. Então, a princípio, vou deixar 2x mais 40. Agora, com a equação um pouquinho mais simples, veja, eu tenho um termo algébrico aqui. Então, eu vou tirar ele daqui para lá. Então, se ele está somando, eu tenho que subtrair ele para cancelar. Então, desse lado aparece ele subtraindo também. Então, 6x menos 2x. Isso aqui tem que ser 40. Quanto que vai dar? 6x menos 2x, 4x. Isso aqui tem que ser igual a 40. Então, x tem que ser igual a 40 divididos por 4. X é igual a 10. Tá? Então, alternativa E. Mas antes disso, de eu terminar aqui, vamos conferir. Vamos lembrar como que faz para conferir se uma raiz está certa, se a solução está certa. Eu pego na minha equação, eu tenho lá x. Então, eu vou fazer de outra cor para não confundir aqui. Se eu pegar lá a equação que é x mais 5x, isso aqui tem que dar 2x mais 40. Então, no lugar do x, eu vou trocar por 10. Então, vai ficar o quê? 10 mais 5 vezes 10. Lembrando que 5x é 5 vezes x. Do outro lado, 2 vezes 10 mais 40. Se essa igualdade
for verdadeira, então a solução está correta. Então ficou lá, 10 mais 5 vezes 10, que dá 50. Do outro lado, 2 vezes 10 dá 20. Aqui vai dar 40. Então 10 mais 50, isso aqui vai dar 60. 20 mais 40 também dá 60. Então fechamos assim com uma igualdade verdadeira. Se essa igualdade é verdadeira, então quer dizer que a solução da minha equação está correta, tá? Esse é o último exercício que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem, que tenham tirado algumas dúvidas de como resolver algumas equações, tenham entendido de como transformar esses problemas em equações. E eu vou pedir para vocês então resolverem os exercícios que eu passei lá no slide, mas no começo da aula. Qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos.